Fala aí galera, tudo bom com vocês? A aula de hoje vai ser a segunda aula sobre os animais e nessa aula aqui que nós vamos falar sobre os plateumintos e nemateumintos. Lembrando que esses animais são animais invertebrados. O que nós temos no animal plateuminto? São vermes de corpo fino, achatado e alongado. Quando eu falo alongado, é alongado mesmo. Pode colocar alongamento nesses animais, eles são compridos, com simetria bilateral e animais triblásticos, ou seja, aqui na evolução, se você não viu a aula de porífero equinidário, volta lá. Mas triblástico é um ser vivo que ele apresenta 3 folhetos embrionários, ou seja, pela primeira vez na evolução apareceu um terceiro tecido embrionário que chama de mesoderma, que fazem tecidos intermediários. Ectoderma são tecidos de revestimento e endoderma são tecidos internos. O que é interessante desses animais? Eles podem viver de forma livre, não fazem mal para ninguém, ou podem ser parasitos. E quando eu falo parasitos, eles vão tirar nutrientes de um ser vivo através de corrente sanguínea, deixando o animal doente, que está sendo parasitado, para sua própria sobrevivência. O que eles têm de legal? Regeneração, ou seja, a planária, quando ela sofre um corte, ela consegue se regenerar, né? A parte que foi cortada regeneram-se 2 planárias. O que eles têm de sistema? Ausente nas tênias, ou seja, eles têm orifício boca, certo? Que isso foi adquirido nos quinidários. Mas, na tênia, essa boca, ela faz somente a absorção do alimento, né? E incompleto nos outros tipos de plateumintos. Respiratório, ele é ausente? Ausente cutâneo por difusão, ou seja, as trocas gasosas é feita através da pele desses animais e como sistema circulatório eles possuem uma célula flama. Esta célula flama está envolvido com liberar tudo dentro do corpo do animal, principalmente assim. A filtragem é feita no sistema excretor, só que para eu tirar isso, o sistema circulatório tem que me trazer esses restos metabólicos, controlar a osmorregulação também e excreção. Então, o sistema excretor tem tudo isso. Célula flama é uma característica exclusiva de plateuminto. Nós temos o nervoso do tipo ganglionar, ele tem glândulas no corpo do plateuminto. O plateuminto ele se move igual uma minhoquinha, né, para frente, sempre para frente por causa desse sistema nervoso ganglionar. E reprodução, ele tem sistema assexuado, ou seja, ele não faz troca de matrogenético, fragmentação, por exemplo, a planária, e sexuado, monóico, a tênia planária. Olha, a planária de novo aqui. A planária faz tanto a reprodução assexuada quanto sexuada. E quando eu falo que um indivíduo é monóico, ele é hermafrodita, tá, gente? Não se esqueçam disso, monóico é hermafrodita. E nós temos os animais dioicos, que tem o macho e fêmea em corpos separados, que fazem também reprodução sexuada. No caso aqui nós temos a estossomose. Esses animais podem ter desenvolvimento direto e indireto. Lembrando que o desenvolvimento direto é quando o meu filhote é igualzinho ao adulto. E o indireto é quando o meu animal passa por estado larval. Ele é classificado em 3 classes distintas, sendo a classe Cestoda, que são endoparasitas, geralmente com hospedeiros intermediários, por exemplo, as tênias. Tremátoda, que são parasitas também. A maioria do ciclo de vida inclui a presença do hospedeiro intermediário, por exemplo, a Schistosoma mansoni. Nós temos a turbelária, que são de vida livre, não fazem mal para ninguém, né? São predadores e necrófagos, por exemplo, as planárias. O que o filoplateamento é importante para nós? As doenças que eles causam. Então, eu tenho que lembrar que as doenças, elas são causadas por um hospedeiro, por um ser vivo que vai hospedar um indivíduo. Esses indivíduos podem ser chamados de hospedeiros definitivos, aonde acontece a reprodução sexuada no desse parasito, e hospedeiro intermediário, que abriga a fase juvenil desse ser vivo. Então, na esquistossomose, nós temos 2 tipos de seres que participam do ciclo de vida dele. Nós temos o hospedeiro intermediário, que é o Biofalaria. SP, para mim, não importa a espécie do Biofalaria. Nós temos o hospedeiro definitivo, que é o Homo sapiens sapiens, onde acontece a reprodução sexual dentro do nosso corpo.
E essa doença é separada por duas fases. A fase aguda, que é aquele primeiro contato que eu tive com a doença, onde ela vai me dar uma dermatite, uma coceira por onde o verme penetrou no meu corpo. Lembrando que para entrar no meu corpo tem que ser microscópico, para passar pelo meu sistema epitelial. Se fosse macroscópico, a gente não ia deixar um verme entrar no nosso corpo. Mas eles causam febre. Lembrando que qualquer coisa estranha que entra no corpo de uma pessoa causa febre. A febre é um alerta no seu corpo para falar que tem alguma coisa errada, para suas células brancas de defesa irem lá e matar esse intruso. Nós temos características de tosse, diarreia, enjoo, vômito e emagrecimento. Depois de um tempo, eu entro na fase crônica, que vai causar uma hepatomegalia. Quando eu falei hepatomegalia, eu estou falando do aumento do fígado. E esplenomegalia, aumento do baço. Espleno, baço, hepato, fígado, ou seja, eu tenho um acometimento desses órgãos, onde vai ter o crescimento desses órgãos. Essa doença no Brasil é conhecida como barriga d'água. A pessoa é magrinha, com aquelas pernas fininhas, bracinho fininho, só que aquela barriga tá grande. E essa barriga grande não é de gordura, é de verme. Então a pessoa tem que ser tratada. A minha contaminação é através da penetração dessas cercárias, através do meu sistema epitelial, que vai para a corrente sanguínea e vai parar no fígado e no baço. Profilaxia é método de prevenção, então a minha contaminação é sempre ao contrário da profilaxia. Então o que acontece? Eu tenho que tratar a pessoa doente de verme para ela não contaminar outras pessoas, e eu faço isso através do saneamento básico, ou seja, o que é o saneamento básico? Eu levar água encanada e recolher os dejetos. E nós temos uma outra doença chamada de teníase. Nós temos o hospedeiro intermediário, o boi e o porco, e o hospedeiro definitivo, Homo sapiens sapiens, somos nós. Contaminação, ingestão dessas larvas ou do ovo na carne mal cozida. E a minha profilaxia sempre é tratar a pessoa doente, saneamento básico e cozinhar bem as carnes. E fiscalização de abatedor, porque o abatedor é o seguinte: quando o animal é abatido, morto, para a gente comer, ele tem que ser fiscalizado. E se ele estiver contaminado, tem órgãos, musculaturas específicas no corpo desses animais que essas larvas gostam de ficar. E aí, se eu passo essa carne em diante, eu estou liberando uma carne contaminada. No momento que eu cozinho essa carne e ela é cozida, assada, grelhada, esse ovo ou essa larva acaba morrendo e eu não acabo adquirindo. Então, nesse caso aí, é mais problema de abatedor clandestino. Quando você, para não ficar com a pulga atrás da orelha, quando vocês vão no açougue, tem uma placa assim, da onde o mercado comprou ou da onde o açougue comprou, né, esse tipo de carne. Então lá tem tem o nome do frigorífico, tá? Então vocês podem dar uma olhadinha nisso. Aqui nós temos alguns exemplos. Então aqui nós temos a vaca de uma tênia. Ela tem corpinho comprido. Quando eu falei comprido, é comprido. Tem umas tênias que chegam a 10 metros de comprimento. São chamadas de solitárias, porque no corpo da pessoa, né, cabe um, né, no seu intestino. Né? Imagina, seu intestino tem 6 metros, tem um verme com 10, então, por ela ser fina, ela consegue se dobrar sobre ela. E quando ela se dobra, ela consegue fazer reprodução sexuada, já que ela é um indivíduo hermafrodita. Aqui nós temos a estossomose, eles são indivíduos microscópicos, ou seja, eu só consigo enxergar no microscópio. E aqui eu tenho o macho e tenho a fêmea. O macho tem um canal ginecófico aqui, que a fêmea entra dentro dele e faz a reprodução. Aqui nós temos a conhecida planária, que é um ser que tem 2 olhos, aqui ele tem ocelos. E esse ser vivo é interessante que ele consegue saber se ele está no ambiente claro ou no ambiente escuro. Então, como ele tenta se camuflar para não sofrer predação, ele se esconde no meio de folhas no ambiente aquático do ciclo, ou seja, na água doce. Aqui nós temos um plateuminto marinho, super colorido, que se camufla muito bem nos corais, lembrando, coral quinidário, e nos poríferos, nas esponjas também, que são coloridos, né? E aqui nós temos a reprodução sexuada, e aqui nós temos a assexuada, e também a sexuada das planárias, né? Uma planária, se para fazer cruzamento ou reprodução sexuada, ela pareia uma com a outra, né? E troca os materiais genéticos, ou ela sofre um fragmento e tem um corte, e aqui fica 2 pedacinhos do ovo de planária, né?
Agora, ciclo de vida de estossomose. Então, gente, ciclo de vida de verminose ou de protozoários, né, são perguntas praxe de vestibular ou de vestibulinho. Então, tem que lembrar onde está o hospedeiro definitivo, intermediário. Se no meu ciclo de vida tem palavras-chave, e na estossomose nós temos duas palavras-chave que só se encontram neles, então dá para matar uma pergunta dessa numa boa. Então, aqui nós temos o ovo da Esquistossoma mansoni, outro tipo de esquistossomose que tem também. Esses ovos caíram na coluna de água porque a pessoa contaminou a coluna de água quando ela foi fazer cocô. Opa, cocô não. Defecar, né? Vou colocar o nome bonito biológico. Defecar. Defecou perto da água porque ali você já limpa, né? A sujeira, né? E esse ovo ficou no ambiente aquático. Uma vez no ambiente aquático, a larva que está aqui dentro eclode. Eclosão é quando sai do ovo. Então, quando o pintinho sai do ovo lá da galinha, eu chamo isso de eclosão. Sai é liberado um miracídio. E esse miracídio fica nadando, ele tem flagelos, ele fica nadando, bonitinho, tem cílios, né? Fica nadando, tem flagelo, tem cílios, fica nadando, entrou dentro do miracídio. Esse miracídio entra dentro do caramujo, que é o nosso hospedeiro intermediário. E quando ele entrou dentro do hospedeiro intermediário, ela vai crescer um pouco, vai se desenvolver um pouco e vai sair numa larva infectante, ó a palavra infectante, chamada de cercária. E é a cercária que penetra através da pele da pessoa quando está nadando num lago que está contaminado por essa doença, né, que é o mais comum que a gente tem aqui no Brasil de contaminação. Vou nadar do lago? Pode nadar no lago, né? Mas a questão, se eu tiver o caramujo aqui, eu posso ter esse tipo de contaminação. Lembrando que para ter a contaminação, eu preciso de uma pessoa que defecou ali. Então, assim, eu tenho que pensar em tudo isso antes. Uma vez dentro do corpo da pessoa, a cercária entra na corrente sanguínea, vai passear no seu corpo, vai se alojar onde? No baço, e se aloja também no fígado. E aí, ela vai acabar se reproduzindo. E quando ela se reproduz, né, com essa parte aqui, elimina os ovos nas fezes, né, onde vai acontecer todo o ciclo reprodutor de novo. Ok? Então, basicamente o ciclo da estossomose se baseia nisso. A teníase, ela começa quando uma pessoa que está contaminada pela teníase libera os ovos pelos excrementos, né, vulgo cocô, ou elimina a proglótia. A proglótia é aquele pedaço do corpo da tênia que sai também com ovos aqui no meio. Então, eles contaminam o ambiente. A tênia saginata é a que contamina o boi, e a tênia solum suíno, é a que contamina o porco. Esses animais vão ser infectados por esses ovos quando eles estão ingerindo a água ou a comida infectada por esses ovos. E uma vez dentro do corpo desses animais, os ovos vão eclodir no intestino desse animal e se espalhar ao longo do corpo do animal, lembrando que a função do parasita está se alimentando. Esses ovos vão acabar infectando os músculos, lembrando que eu falei da inspeção sanitária, então você vai ter um veterinário que vai ter que fazer essa fiscalização, né? Isso, gente, não se preocupe, isso aí tá no Anvisa, então tem uma resolução muito bem que explica isso. Então tem que ter essa fiscalização para liberação da carne. E aí nós temos o hospedeiro definitivo. Oh, minha flechinha estava errada, aqui tem uma flecha aqui no meio, tá? Eu não sei porque ela não apareceu. E nós temos aqui os humanos que são infectados quando comem a carne mal cozida. Aí você pergunta, pô, mas o ácido do meu estômago deveria matar esse ovo, né? Não, não faz isso. Ele vai degradar essa camada externa do ovo, que evita ressecamento no ambiente, então protegendo a larva que está aqui dentro. Uma vez que passa no estômago da pessoa, essa carapaça, ela derrete um pouco e a larva sai. Eclode, né? Que linda, maravilhosa. E aí acabar crescendo, se desenvolvendo num verme que tem seus 10 metros facilmente. O que nós temos hoje em dia? Não se confundam. Nós temos a cisticercose e a teníase. Elas são doenças assim. O meio de contaminação é o mesmo, só que nós temos um pequeno detalhe.
O cisticerco é quando estou me contaminando com a larva, ou seja, vou comer a larva que vem na carne. A larva, gente, ela é microscópica, ela fica numa bolsinha de mais ou menos 1 centímetro, 2 centímetros, então eu acho que isso aí é visível. Só que a pessoa comeu isso numa carne mal cozida, né? A teníase é quando eu estou ingerindo os ovos. E aí eu vou ter doença teníase. Então não confunda cisticercose, ingestão da larva, e teníase, ingestão dos ovos na carne contaminada. Então eu tenho que cozinhar muito bem. Sabe aquela carne pingando sangue que você aperta com garfo e você escuta o mugido do boi? Então essa carne aí, se ela estiver infectada, você pode pegar essa doença ou outras doenças também, tá bom? Então não tem somente essa doença. E nós temos os nemateumintos. Nemateumintos são vermes cilíndricos, alongados, afilados e não são muito grandes. São de vida livre ou parasitas de animais ou plantas. E nós temos como embriologia triblástico, então a partir de platamento todos são triblásticos. E o plateuminto, ele é acelomado, ou seja, esse celoma ajuda na divisão celular. Nós temos pseudocelomados aqui e protestômios com simetria bilateral, ou seja, protestômio é uma coisa na embriologia que o animal ele vai fazer primeiro orifício, é uma invajação que vai fazer ou a boca ou o ânus. Então esses animais aqui, né, ele vai decidir na evolução fazer primeiro a boca, depois o ânus. Pela primeira vez na evolução, nós temos sistema digestório completo. Tem uma boca e tem um ânus. Ele come por um orifício, sai pelo outro. Se você pensar no plateuminto, o mesmo orifício faz os dois, então não é muito interessante e vantajoso para o ser vivo. Sistema digestório intro ou extracelular, ou seja, a digestão começa fora do corpo do animal e termina dentro do corpo do animal. Sistema respiratório inexistente cutâneo, ou seja, não tem um órgão especializado para respiração. Circulatório ausente através do pseudoceloma. Excretor, célula em formato de H, localizada na lateral, né, que libera amônia. Então, a amônia é uma substância química muito fácil de ser liberada no sistema aquático, né, onde é o lugar mais úmido, mais fácil. Ureia e ácido úrico mais em animal terrestre. Você encontra essa separação dentro dos animais. Essa é uma boa dica para gravar. Nervoso. Temos dois cordões nervosos que percorrem ventralmente o longitudinal do meu ser vivo. Isso aí significa que o meu ser vivo vai ter ele vai ter uma movimentação em formato de chicote, né? E reprodução sexual, são de órgãos com dimorfismo sexual, ou seja, uma macho diferente da fêmea. Causam de doenças nos humanos, ascaridíase ou ascaridiose, ascaris umbricoides. Eles causam um sintoma chamado síndrome de Loffer, que é uma pneumonia de acúmulo de eosinófilos no pulmão. Eosinófilos é uma célula do sistema de defesa, célula branca, que ele libera histamina. E a histamina causa toda aquela reação alérgica que algumas pessoas têm quando tem rinite. Então, aquela falta de ar, nariz correndo, que coriza, vermelhidão, isso é causado pela histamina. Então, os eosinófilos são ricos nisso. Os eosinófilos do seu corpo faz duas coisas. Ou ele está envolvido com verme, ou ele está envolvido com o processo de ácaro, né, que é a poeira doméstica dos locais de ácaros, né? Então, se os eosinófilos aumentados, você está com seus povos, está com verme, está com rinite. Torce para ser rinite, né? Seria muito estranho você descobrir que você tem um verme dentro do seu corpo. Entretanto, quando a pessoa está com essa reação alérgica de rinite, a gente toma um antihistamínico. O histamínico vai combater a histamina, então melhora os sintomas, aí você consegue respirar melhor, não fica vermelho, para a coriza e tudo mais. É legal saber um pouco da função do remédio. Nós temos como transmissão injeção dos ovos de larvas na água, no alimento contaminado pela água ou através da inalação. Olha que interessante. Profilaxia, nós temos tratar os bens e saneamento básico. Outra doença causada, nós temos o amarelão, ou ansilostomose, que é uma doença muito comum no Brasil. O ascaris é comum mundialmente, o amarelão é comum no Brasil. Mas também em outros lugares do mundo tem a ansilostomose, né? Causada pelo ancilostoma do ademário americanos, né? Profilaxia, saneamento e uso de calçados. Calma que a gente chega nessa uso de calçados. Nós temos a oxariose, causada por enteróbios vermiculares, profilaxia, tratar as doenças, saneamento básico, né? A oxariose
ela não tem a ver com saneamento e uso de calçado. Eu copiei aqui, eu copiei errado. Bom, agora que eu vi. Calma que não, cereose especularam a métodos de contaminação, né? Nicho geográfico, larva migra, Silostoma brasiliensis e hospedeiro definitivo, cães e gatos. Pela primeira vez, nós humanos, nós somos hospedeiros definitivos, nós somos meras pessoas que encontraram uma doença. Sintomas: coceiras, irritação na pele, quando entra no nosso corpo, causa uma vermelhidão, da onde o verme passou. A profilaxia, uso de calçado e principalmente, gente, quem tem cão e gato, se você sabe que seu cão e gato transmissão dessa doença, toda vez, todo ano, você tem que levar no veterinário seu animalzinho, ele fazendo exame periódico de sangue, de xixi e de fezes e detectar se tem bicho geográfico ou não, tá? E também uma coisa, evitar que os animais façam suas necessidades em espaços públicos, né? Como parque, como praia, como parquinho que tem aquela areia. Então, enfim, se você não sabe se o seu animal tem doença ou não, corre no veterinário, dá uma olhadinha, né? Pra ver se tá tudo bem. Filariose elefantíase, causada pelo Buchereria bancroft. Adoro esse nome falar, Buchereria bancroft. Hospedeiro definitivo, homem, hospedeiro intermediário são fêmeas, o novo Glux com anófilis, lembrando que anófilis causa outras doenças no país, inclusive a filariose. Sintomas: nós temos alergia, febre, inchaço nos linfonodos e nos estágios mais avançados, a causa obstrução do vaso linfático, que vai dar um edema linfático que vai conhecido como perna de elefante, né, essa elefantíase. E nós temos como profilaxia combate dos mosquitos. Calma aí, muita calma. É combate dos mosquitos, não é extermínio dos mosquitos. Nós temos um pequeno problema que nós temos as famosas cadeias alimentares. A cadeia alimentar funciona da seguinte forma: mosquito serve de alimento para aranha, para lagartixa, para anfíbio. Ao momento que eu tiro esses animais do ecossistema, esses animais mosquitos não tendem a crescer, então eu tenho que permanecer esses animais no meu ecossistema. Como é que eu faço isso? Não matando, né? Esse é o problema: você não mata aranha, você não mata lagartixa, você não mata anfíbio, mas eles são Importantes como controle de outros seres vivos para a gente não ter essa doença sendo espalhada com maior incidência nas pessoas. Aqui nós temos uma foto, olha que linda, quando eu falo que eles têm dimorfismo sexual. Eu estou falando com essa coisa grande aqui, a fêmea sempre é mais compridinha, gordinha, aquela que faz a reprodução, né? Ela que tem a parte reprodutora para formar novos ovinhos. Esses ovinhos vão formar novos indivíduos para infectar mais pessoas. A função do verme é infectar pessoas, tá? Reproduzir, comer e infectar. E aqui nós temos o macho, ele tem uma ponta afilada, por isso que eu falo que ele tem dimorfismo, que a fêmea não tem isso. Essa pontinha aqui, ele engata na fêmea e rola aqui na fêmea na reprodução, para se reproduzir. Aqui nós temos o macroscópio, microscópio. Nós temos aqui o verme que causa o amarelão. Aqui nós temos uma foto do pé com bicho geográfico aqui lindo. Os vermes entraram aqui, andaram por onde eles andaram. Eles causam essas cicatrizes aqui. O meu corpo acaba matando. O eosinófilo mata isso. O eosinófilo mata isso alguns dias, algumas semanas. O eosinófilo demora de 2 a 3 anos para matar massa presente no meu corpo. Eles têm uma cutícula, que é o exoesqueleto de sustentação, que quando o eosinófilo, a estamina, dissolve essa cutícula, o verme acaba morrendo. Aqui nós temos uma pessoa cometida por elefantíase, nós temos o verme aqui microscópico, que é o microscópio, né? Veja microscópico, porque ele é transmitida pelo pernilongo. Então tem que pensar em raciocínio de tamanho. E nós temos os ciclos reprodutores lindos, maravilhosos, né? Ascaris lumbricoides, nós temos o seguinte: o ascaris sai do meu corpo através de fezes contaminadas, ok? Entrou. Ingeri uma água regada, ou alimento regado com água contaminada, ou a própria água contaminada com os ovos. Os ovos entraram no meu corpo, vão passar pelo meu sistema digestório. Gente, eu acho um ciclo de ascaris fantástico. Ele passa por vários lugares, ele é tipo um ciclo super interessante. Pensa, o seu estômago deveria te proteger. O que o ácido faz? Dissolve a carapaça de proteção para evitar ressecamento desse ser vivo no ambiente, né?
E aí, no seu intestino, a larva eclode. Que lindo. A larva eclodir no seu intestino. Ela vai perfurar a parede do seu intestino, vai perfurar o diafragma e vai parar no seu pulmão. É um ciclo de vida muito louco. Uma vez o seu pulmão vai causar aquela síndrome de Loffer, ok? Pneumonia por excesso de estamina. A larva não muito contente, de vez de morrer logo, ela não morre. Ela sobe sua traqueia e pula para o sistema digestório e passa pela segunda vez. E você pensa, é agora que meu estômago vai matar o verme. Não, ele não fez isso. Ele já tem o esqueleto, já tem cutícula. A cutícula protege ele do ácido do estômago. Aí vai para o intestino, aí o verme cresce. E quando eu falo que cresce, o ascaris tem como tamanho de 20 a 35 centímetros a fêmea e de 15 a 30 centímetros o macho, né? Uma coisa interessante dessa doença é, eu consigo saber se eu estou contaminado pelo ascaris quando eu estou contaminado por uma fêmea. A fêmea pode liberar os ovos fertilizados, ou seja, seu corpo tem um macho e tem uma fêmea, você se contaminou com o macho ou com uma fêmea, se reproduziram e liberaram ovos para fazer novos vermes, né? Ou a fêmea, quando está sozinha dentro do seu corpo, ela elimina ovos não fecundados. Lógico, não tem macho para fazer fecundação, então ela elimina. Então eu consigo saber. Agora, se eu estiver contaminado pelo macho, não tem como eu saber. Eu tenho que esperar ele sair. E quando ele sai, depois de 2, 3 anos, sai aquele verme junto com o meu cocô e eu tomo um susto. Meu Deus, eu fiquei com verme. Tipo, há 2 anos atrás você se contaminou por uma água contaminada ou por uma verdura mal lavada, mal limpa. Então é importante você usar a higienização correta dos alimentos, ou seja, vai comer um alface, vai comer uma verdura crua, não cozida, né? Porque o ovo morre. Comeu cru é aquela coisa, 1 litro de água, uma colherzinha de água sanitária, hipoclorito, né? Lava a verdura, depois o ovo acaba sendo dissolvido. Lembrando que quando você compra um produto industrial, lá tem nas instruções quanto tempo aquele produto tem que estar reagindo para matar o ovo. Isso tem numa nova instrução. É uma boa líder para vocês lerem. Ou eu pego no posto de saúde, que isso é distribuído. Lembrando que verminose no Brasil é um problema de saúde pública por falta de saneamento básico no nosso país, tá? Quem sabe um dia melhora. E amarelão. O amarelão tem um ciclo reprodutor muito parecido com o ascaris. A única diferença é que meu método de contaminação não é por água, é por alimento contaminado. Eu vou pegar a larva no solo. A larva entra pelo meu pé, vai para a corrente sanguínea e vai parar no pulmão. A partir do pulmão, é o mesmo ciclo reprodutor do ascaris. Vai no pulmão, causa síndrome de Loffer, sobe, traqueia, pula para o esôfago, desce, passa pelo estômago, vai para o intestino. Só que a larva aqui é microscópica, né? Não consigo saber. E aí eu posso me contaminar com várias larvas no solo contaminado. Conforme essa quantidade de larva de verme for muito grande no meu corpo, a pessoa fica com a pele amarelada, ou seja, a pessoa fica fraca, fica com anemia. Né? A gente tem um personagem na história que é o Jeca Tatu, né? O Jeca Tatu é descrito como uma pessoa preguiçosa. Na verdade, o Jeca estava tão contaminado que ele não tinha força para fazer nada. E causa amarelão na pele da pessoa por causa da bilirrubina, que é uma estrutura dentro dos eritrócitos. Vulgo hemácia. A oxoriose, que eu escrevi errado lá, né? A oxoriose eu pego através do humano para humano. Então, a gente não precisa hospedeiro intermediário essa doença. A oxoriose, ela é transmitida através dos ovos, que a própria pessoa acaba se contaminando outras pessoas. Dentro do corpo das pessoas, essa verme acaba se reproduzindo de forma sexuada. E o que é interessante dessa doença? Ela tem um sintoma chamado de prurida anal. Prurida é coceira. Coceira no seu ânus incontrolável. Quando a fêmea vai postar os ovos, de vez de liberar os ovos como os outros vermes ao longo do fluxo do seu cocô, ela vem na extremidade, ela sai do intestino grosso, vem aqui no ânus, deposita os ovos. E aí o que acontece? Essa saída dela causa coceira no seu corpo. Aí a pessoa vai lá, coça, acaba levando a mão na boca. Aí você pensa, puxa, que nojo. Pensa numa criança em idade de fralda, que é uma doença super comum em algumas crianças com idade de fralda. Então a criança acaba levando o dedo na boca, e esse dedo tem os ovos que acaba a criancinha ingerindo tudo de novo.
tá? Então você tem isso. Mas adulto pega essa doença também, tá bom, gente? Eu tenho que contaminar pegando os ovos de uma pessoa que seja contaminada. Larva migras cutânea, ou seja, o bicho geográfico. É eliminado através das fezes do gato e do cachorro, que elimina no ambiente. Essa larva eclode no ambiente, fica no solo, que pode penetrar pela pele dos animais, e se for um cão e gato, ela vai acabar se reproduzindo, ou se for humano, vai causar aquela foto que eu mostrei pra vocês, só que no meu corpo acaba morrendo, tá? Então essas larvas aqui chamam filariformes, né? Uma larva que você pode lembrar do ciclo reprodutor desses animais, né? E nós temos a elefantíase. Nós temos como agente transmissor, né? O ciclo de vida do mosquito, que é o Culex anopheles. Então eles pegam as larvas desse parasita quando eles picam as pessoas, né? Ele se infecta. Essas larvas vão chegar no intestino do mosquito, vão se desenvolver na forma juvenil, vão sair através da picada desse pernilongo e vão infectar o corpo humano. Uma vez no corpo humano, eles vão sai do sistema circulatório, que passa o sangue, vai para o sistema linfático, fica lá e contamina esse sistema. A fêmea vai liberar os ovos nos vasos sanguíneos, ou seja, ela vai para o sistema sanguíneo e libera no sangue. E uma vez esses ovos circulando no sangue, o inseto, quando te pica, quando ele não é contaminado, ele acaba adquirindo. E vamos ao exercício para fixar conteúdo. Primeiro, FUVEST. Existem animais que não possuem órgão ou sistema especializado em realizar trocas gasosas. Na respiração, a absorção do oxigênio e a eliminação do gás carbônico ocorre por difusão, através da superfície epidérmica, por exemplo, da planária. Lembrando que drosófila, barata, aranhas são tipos de artrópodes, eles têm um sistema respiratório aí no meio, e a ostra, que é um tipo de molusco que também tem sistema respiratório por si só. Segundo a pergunta da FUVEST, os plotamentos parasitas da Esstosomonas mansonia, Xistossomo, e Taenia solum, a Taenia apresentam, bom, a espécie humana como hospedeiro intermediário, pode parar que ficou estranho. Letra B. Um invertebrado, pode parar também, porque eu saiba muito bem que o porco e o boi são vertebrados. Então, letra B cai fora do tratamento. Letra C. Dois tipos de hospedeiro, um intermediário e um definitivo. Poderia ser. Letra D. Dois tipos de hospedeiro, ambos vertebrados. Como assim? Dois tipos de hospedeiro, ambos invertebrados? Se eu falo isso, tá certo? Seria a resposta certa, só que eu tenho que lembrar o seguinte. Que esses animais passam para o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo para ter seu ciclo reprodutor completo. E um único tipo de hospedeiro, pode parar aqui, não vou nem continuar, tá? Terceira, para não se contrair doenças como a cisticercose e a teníase, deve-se evitar, respectivamente, cisticerco e teníase. Comer verduras mal lavadas pode parar, essa doença não é transmitida pela verdura. Comer carne bovina ou suína mal passada e nadar em lagoa, pode parar também. Comer carne com cisticerco e comer a carne bovina ou suína mal passada, poderia ser, vamos guardar a letra C. Nadar em lagoas pode parar também. Andar descalço pode parar também. Então me sobra a letra C. 4. Indivíduos hermafroditas costumam garantir a variabilidade genética através da fecundação cruzada. Ou seja, eu estou trocando matéria genética de um ser vivo com outro ser vivo. Pensa nas planárias, ok? Que são hermafroditas, são monóicos e transmitem a matéria genética de uma planária com outra planária através da fecundação cruzada, tá? E aqui nós temos as referências das figuras maravilhosas que eu peguei na internet e referências teóricas de livros. É isso, gente. Tchauzinho.